E por falar em questões didáticas, como será o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus na primeira turma do Supremo? Aqui nos estúdios, Camila Yunes, com todas as informações. Bem-vinda, Camila, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, Thiago, o julgamento começa amanhã, vai até o dia 12 de setembro, se não houver atrasos, né? Essa é a expectativa e deve ser bastante extenso. Então, amanhã a expectativa é de que comece, portanto, às 9 horas da manhã e deva ir até às 7 horas da noite, com uma pausa de 2 horas entre o meio-dia e as 2 horas da tarde. Então, essa é a programação para amanhã, terça-feira, esse primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus. E como ele vai começar? Começa com o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin. Ele abre a sessão e depois já passa para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí Moraes vai fazer a explanação e apresentar o relatório, que é o resumo de todo esse processo. E em seguida, a gente tem, portanto, depois dessa fala do ministro Alexandre de Moraes, Zanin passa para a acusação. E quem vai fazer essa acusação é a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele terá, portanto, 1 hora para fazer essa acusação. E depois, aí, claro, o presidente, né, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele passa para a defesa dos réus. E aí, cada defesa terá, portanto, 1 hora para fazer essas defesas, né? Sobe, portanto, na tribuna para fazer essas defesas. A gente depois, né, vai acompanhar tudo isso aqui na Jovem Pan, logo cedo, amanhã, no Jornal da Manhã. E é importante a gente ressaltar que depois de toda essa explanação da defesa, aí sim acontece os votos dos ministros. Inclusive, vamos acompanhar aqui numa tela que a gente separou para mostrar para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan como deve funcionar essa votação. Primeiro, a gente tem o ministro, né, o relator Alexandre de Moraes, que faz o voto, ele que é o relator, então, portanto, ele vota primeiro. Depois, a gente tem o ministro Flávio Dino, em seguida, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, encerrando, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Vale a gente ressaltar que a ordem ela acontece do primeiro, né, que é o relator, e do mais recente até o mais antigo do colegiado, encerrando, portanto, com o ministro Cristiano Zanin. Um outro ponto que é importante a gente destacar, que é necessária maioria nessa votação. Portanto, 3 dos 5 ministros precisam votar ou pela absolvição ou pela condenação. Um outro destaque também é importante a gente fazer é sobre o pedido de vista. Qualquer ministro, né, na teoria, pode fazer esse pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Só que esse prazo ele não pode ser estendido aí por mais de 90 dias. Vamos lembrar agora um pouquinho sobre os réus. Quem são os réus que estão sendo acusados aí nessa ação no Supremo Tribunal Federal? A gente tem, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos também Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor-geral da ABIN, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, Almir Ganier também, que é o ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto também, que é o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e também Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esses são os réus que serão julgados no Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente tem também para explicar para quem nos acompanha quais são essas ações, né? Do que esses réus estão sendo acusados. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa arte? Olha só. A gente tem, portanto, tentativa de golpe de Estado e aí pode culminar em uma condenação de 4 a 12 anos. Temos também abolição violenta do Estado Democrático de Direito de 4 a 8 anos de prisão. Temos também organização criminosa armada de 3 a 8 anos e pode chegar a 17 anos. Deterioração do patrimônio público de 1 a 3 anos e dano qualificado de 4 até 12 anos. Então, essas são as acusações dos réus envolvidos nessa ação. Importante a gente ressaltar também, Thiago, um último destaque, que essa condenação, se eles forem condenados, né, após toda a avaliação, o julgamento no Supremo Tribunal Federal,
essa condenação ela não é instantânea e aí cabe recurso por parte da defesa. Muito extenso, né? São várias minúcias e a gente vai acompanhando todos os detalhes desse julgamento que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não acontece no plenário, Thiago.